A gente vai começar uma série hoje. Eu invento umas modas, sabe? Eu botei no Instagram, vários amigos pastores falaram, nossa, que tema legal. Você está seguindo algum livro, alguma coisa? Eu falei, não, inventei para a cabeça mesmo. Tem que pesquisar, procurar, correr atrás. De uma das histórias mais difíceis da Bíblia, de uma das famílias mais complicadas de todas as Escrituras, que é a família de Davi. E ao falar da família de Davi, a gente vai falar das nossas famílias. A gente vai falar daquilo que acontece nas nossas casas. Eu acho maravilhoso que a Bíblia não poupa ninguém, o que dá um pouco de esperança para a gente. Eu contei para vocês, né? Eu terminei essa semana a série que eu estava assistindo, The Middle. E eu falei, eu assisti aquela série para falar o seguinte, ufa, tem família mais enroscada que a nossa, né? Tem gente com mais problema. Às vezes faz bem a gente olhar e falar assim, caramba, Davi que foi o homem modelo de adoração, Davi que é chamado do homem segundo o coração de Deus, Davi que é o homem que escreveu os salmos de adoração, as poesias mais lindas de adoração da história do povo de Deus. Aí você olha para Davi como pai, você olha para Davi como marido, e é uma tristeza, é uma coisa assim, uma loucura o que acontece. E a gente vai entender como que esse homem, que foi tão usado por Deus, que era tão temente a Deus, que era tão quebrantado diante do Senhor, ao mesmo tempo foi um desastre na sua família. Foi um cara que trouxe tanto problema. Para a gente pensar o seguinte, no meio de famílias machucadas, no meio de famílias... Será que existe uma família não machucada? Será que existe família não marcada? Será que existe família perfeita? Não existe. Não tem aquele programa lá, troca de esposas, né? Que o pessoal fala assim, se eu queria trocar de casa. Aí a pessoa troca de casa, não vê a hora de voltar para a sua, né? Fala, pelo menos os problemas são da minha família, né? Não da família dos outros, né? Não existe família perfeita. Não existe relacionamento perfeito, não existe casamento perfeito. Há um tempo atrás, o Brasil caiu de queixo porque a Sandy separou do Lucas Lima lá. E ficou todo mundo, porque a Sandy vende uma ideia de que a vida dela é perfeita, que a família dela é perfeita. Não que ela fale, mas todo mundo pensa isso, né? O pai e a mãe são casados há não sei quantos anos, todo mundo bonitinho, perfeito. De repente, separa. O pessoal fala, não, é mentira, é fake news, não é possível. Então, e aí, muita gente, nossa, desacreditei no amor, porque a gente... Hoje não tem mais esses referenciais, essas coisas. Não existe família perfeita. E a família de Davi não era uma família perfeita, longe de ser. O que nos ajuda a entender que a esperança para nós acabamos de cantar, recomeço, a esperança, a cura. Se Deus transformou a família de Davi, se Deus cumpriu o seu propósito, uma família tão desestruturada, por que Ele não pode fazer na nossa? Por que Ele não pode fazer na minha família, na sua família? Há casos de problemas entre marido e mulher, há casos de problema entre irmãos, há problema de pais e filhos, há falta de perdão, há tanta coisa que envolve herança, envolve problema, envolve ressentimentos antigos, famílias desfeitas, casamentos desfeitos. Hoje, o mundo de hoje, a gente não consegue falar de um modelo de família, a chamada família margarina, né, de comercial de margarina. Não existe mais isso. Hoje as configurações de família são completamente diferentes. As famílias têm histórias diferentes, as pessoas têm... Você nem sabe, às vezes, como perguntar. Eu tomei uma decisão para mim, eu já não assumo nada, eu espero a pessoa falar. Eu não tento entender, porque você passa vergonha, né? Teve um pastor amigo meu que me contou que um tempo atrás, ele falou, que legal, você trouxe a sua mãe. Ele falou, não, é minha esposa. Né? Na igreja, e aí ele ficou assim, é sua esposa, né? Claro. Porque a mulher era bem mais velha do que o rapaz. Aí ele achou que era a mãe, então ele botou na cabeça, você trouxe a sua mãe. Ele falou, não, minha esposa. Aí ficou, puxa, que loucura. E quantos casos deve acontecer o contrário? Você trouxe seu filho, não, meu marido. Né? E o mundo de hoje é um mundo que as coisas... são diferentes. E às vezes a gente defende algumas coisas, é importante. Eu não sei se vocês acompanham, acho que não, espero que não. No mundo das redes sociais, a grande discussão dessa semana foi sobre família. Porque o que acontece? Existe um modelo que foi começado a ser veiculado há um tempo atrás aqui no Brasil, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas da ideia dessa família tradicional,
que é o que a gente defende biblicamente. A gente fala, poxa, Deus tem um compromisso com o casamento, Deus tem um compromisso com a família, Deus acredita nessas coisas. O grande problema é que essas pessoas começaram a falar, todo mundo tem que ter filho. Aí já começou a ficar uma coisa. E casais que não podem ter filho, e casais que não conseguem ter filho, e casais que têm circunstâncias 1000 que não podem ter filhos. Aí começou vários casais, eu conheço casos reais, as pessoas, eu estou em pecado, eu não tenho filho, eu não posso ter filho. E pessoas que não foram chamadas por Deus para casar. Existem pessoas que Deus não chamou para casar, são chamados celibatários. Eu conheço um caso, me contaram esse caso, de um rapaz que era desse, era amigo de todo mundo, gostava de todo mundo, servia ao Senhor, mas as irmãs da igreja não ficavam sossegadas enquanto não falavam, meu filho, você tem que casar, um menino bom desse, tem que casar. Lá em Minas falavam, nada, um menino bom desse, tem que casar, tem que, e ficar, arranjaram uma menina apaixonada por ele, casaram. Aí passou uns meses, ela procurou o pastor da igreja, que era marido dessa professora que contou isso para a gente. Então, era caso da igreja deles. O que está acontecendo? Ela falou, olha, ele é maravilhoso, mas ele me trata como uma melhor amiga. Não tem relacionamento sexual, não tem. E ele falou, aí ele chamou, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, eu não sinto falta, não sei fazer, não sei o que é. Porque ele não foi feito para aquilo. A igreja errou, fez ele fazer uma coisa que ele não foi chamado para fazer. Paulo fala, se você foi chamado para ser solteiro, fica solteiro e sirva ao Senhor. Não é a maioria, mas tem pessoas que são chamadas para isso. Ou seja, no mundo de hoje, as famílias têm essa... Aí ficaram defendendo essa ideia de que ser uma família boa, cristã, é gente que tem filho a rodo. Aí você vai ver no Instagram, tem gente que tem 6, 7, 8 filhos. Aquele coach, um pouco exagerado, para não dizer fora da casinha, que vocês conhecem os cortes dele por aí, ele foi se comparar ao Ayrton Senna, né, que essa semana fez 30 anos que faleceu, inclusive. Aí ele fala, o Senna nem teve filho, eu tenho 6, acho que ele fala, eu tenho 6. Como se isso fosse um campeonato para ver quem tem mais filho, quem é próspero. A ideia da prosperidade é que tem muito filho. Caramba, será? E a estrutura emocional de uma família que não consegue, às vezes precisa ter um filho, 2. Mas a gente fica impondo modelos. Aí levantou um pessoal, que é um pessoal bacana, e fizeram uma live aí, deu uma repercussão, que era contra a idolatria da família. Porque a família virou para muita gente uma idolatria, um ídolo. O importante, Deus ficou de lado, o importante é a família. Meu irmão, tudo que a gente coloca no lugar de Deus como a fonte da nossa vida, de significado, de esperança, está no lugar errado. Pode ser a coisa mais, pode ser chocolate com Coca-Cola. Colocou no lugar de esperança, que é a esperança final da sua vida, está errado. E aí eles estão dizendo, a família é o alvo de Deus, mas a família não é o alvo final de Deus. O alvo final de Deus é a glória de Deus. A família não pode ser o alvo final da vida do cristão. Ela tem que ser um meio pela qual a gente atinge a glória de Deus. Então, falar de família hoje é bem desafiador, porque a gente vive num mundo que muita gente não quer ter família, porque a gente vive numa sociedade egoísta pra caramba. As pessoas querem ter filho para mostrar no Instagram, mas não querem mudar nada do estilo de vida delas. Então a criança não pode chorar, a criança não pode fazer cocô, a criança não pode dar um trabalhinho, que a pessoa não quer abrir mão. Então ela fala, não vou ter filho porque eu não estou disposto a abrir mão do meu padrão de vida, das minhas saídas, porque muda tudo. Não é nem questão de dinheiro só, você não tem nem energia para sair. Eu virei aquela pessoa que 8h30 da noite eu estou assim, pescando. Eu dormia 3 da manhã, 3h30, achava lindo, produzia, escrevia. Hoje chega 8 horas da noite eu já estou assim, meu Deus, acaba esse dia, pelo amor do Senhor. A coluna dói, as pernas dói, o braço dói, o pescoço dói, a conta bancária fica menor. Você faz coisa o tempo inteiro, com coisa que você não queria, cocô, é xixi, é vômito, é tudo. Você fala, meu Deus, é claro que a gente tem que abrir mão. As pessoas não querem. De um outro lado, agora, olha que mundo doido. Tem as pessoas dizendo, você tem que ter filho, enche de filho. Você fala, calma, espera aí. A gente não sabe. Eu vou falar disso porque é público. A gente cantou a música do Baruque, o Baruque e a Rebeca, a esposa dele, fizeram um vídeo, que eles são um casal casado há muitos anos e não têm filhos. E eles amam crianças. E eles não podem ter filho, mas ninguém sabia disso. E aí o pessoal, nossa, eles não têm filho. Ela chegou a dizer
que as irmãs da igreja chegavam no final para ensinar a posição sexual melhor para engravidar, meus irmãos. Olha, acho que vocês estão fazendo errado. Cá entre nós, as pessoas são muito abelhudas, entronas, falam coisas que não sabem da história e machucam as pessoas sabe, não sabe do que está por trás. Então, falar de família hoje é uma necessidade, porque a gente acredita na família. A gente acredita no que Deus quer fazer. A gente acredita no que Deus faz através da família. No mundo que ataca a família, no mundo que quer desconstruir a família. No mundo que quer bagunçar as coisas. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a família não é a nossa esperança final. E aí, eu queria que a gente falasse da família de Davi, e hoje eu vou ler umas das histórias, vou ler um pedacinho. A história é muito longa. Eu vou tentar resumir, porque é a história do casamento. Eu vou falar de 2 casamentos de Davi. O primeiro casamento de Davi, com Mical, filha de Saul, que foi uma história... Olha, essa história... Mas novela mexicana não descobriu essa história, porque essa história deixa no chinelo qualquer Maria do bairro, qualquer uma dessas. Porque é uma história cheia de reviravolta. Nem Janete Claire escreveu novelas tão boas quanto essa. E eu vou falar do casamento de Davi com Batseba. Primeira coisa, Davi casou um monte de vezes. A gente não sabe exatamente quantos, porque parece que casamento entre 8 e 10. A gente não dá conta de uma esposa, ele tinha 8, 10. E é uma loucura, que você fala assim, era permitido? Eu vou falar sobre isso agora. Era permitido. No contexto da época, para o rei, era visto como poder. Só que nunca foi o plano de Deus. Todas as vezes na Bíblia que um homem se casa mais de uma vez, dá problema, dá rolo. Davi, além das 10 mulheres, tinha concubinas. E foi tendo filho, e filho, e filho. E no final isso virou uma confusão para ele. E aí nós vamos falar do primeiro casamento de Davi. Um casamento que começa bem e termina mal. Olha aqui, vamos ler juntos. 1 Samuel 18, do 12 ao 29. Está dando para ler aí? Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, Saul, e agora estava com Davi. Então Saul afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Davi tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Por medo, você entenda inveja, medo de perder a sua posição. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia nas batalhas. Pode passar? Saul disse a Davi, aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você com a condição de que você me sirva com bravura e lute as batalhas do Senhor. Contudo, olha o que estava por trás. Saul pensou, não o matarei, deixo isso para os filisteus. Saul está dizendo o seguinte, vai lá lutar, eu te dou minha filha, porque se você aprovar que você é um homem de coragem. Só que ele estava pensando, tomara que ele morra lá na guerra. Davi, porém, disse a Saul, quem sou eu e que é a minha filha, ou a minha família, ou o clã do meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Saul não contava com a humildade de Davi. Davi falou assim, eu ser da família do rei, não, eu sou um Zé Ninguém. Como a gente cantaria aqui no Brasil, eu sou um Zé do povo, eu sou um Zé Ninguém. Eu não sou nada, não quero. Aí Saul ficou frustrado. Aí olha o que acontece. Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento, a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou, olha que pai doente. Eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi, hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus servos que falassem em particular com Davi, dizendo, o rei está satisfeito com você, e todos os seus servos o estimam. Torne-se agora genro dele. Quando falaram com Davi, ele disse, vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os servos de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi, o rei não quer outro dote pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Para levar 100 prepúcios de um guerreiro, é só com um guerreiro morto. Né? Quando os servos falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado... Opa!
Não tem o final aí? Esqueci de colocar, deixa eu ler aqui, eu tenho aqui todo o texto. Vou terminar de ler aqui então. Versículo 26. Diz assim, quando os servos falaram, ele gostou, é isso. Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele não matou 100, ele matou 200. E ele gostou da ideia, ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse genro dele. Então Saul lhe deu em casamento a sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi, que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou sendo seu inimigo pelo resto da vida. Gente, olha o que está acontecendo aqui nesse contexto. Saul foi o primeiro rei de Israel. As pessoas falam assim, Davi foi escolhido por Deus, Saul foi escolhido pelos homens. Não é verdade. Saul foi escolhido por Deus também. A Bíblia diz que Saul no começo tinha medo, tinha tanto medo de ser rei, que ele se escondeu dentro de um cesto de roupa suja. E o profeta Samuel ficou procurando, cadê Saul, cadê Saul? Deus teve que, olha, brincar de esconde-esconde com Saul era difícil, porque ele escondia de verdade. Deus teve que revelar para o profeta e falar, ele está dentro do cesto de roupa suja. E aí no meio do povo inteiro, Samuel chegou lá, abriu o cesto, estava Saul lá dentro. E falou, sai daí que eu vou te ungir rei de Israel. Só que esse cara se perdeu completamente no exercício do reinado. E ele, que era um homem que Deus escolheu, se torna um homem perseguido e perturbado por demônios. Ele se torna um homem totalmente louco, abusivo, manipulador, mentiroso. E a única preocupação dele era manter o reino que no início ele nem queria, mas agora ele não quer largar de jeito nenhum. Esse homem era tão doentio, tão maluco, que olha o que ele faz com as filhas. Porque, veja, paralelamente, Samuel diz para Saul, você foi rejeitado como rei de Israel. O Senhor te rejeitou, chega. O Senhor diz, basta. E aí Samuel ficou mais maluco ainda. Porque ele fala, agora Deus vai escolher um outro rei. E Samuel realmente vai na casa de Jessé, o belemita, Jessé que nasceu na cidade de Belém. E ele fala, eu vim ungir aqui um dos seus filhos como rei. Vocês conhecem a história, eu creio. Ele tinha Eliabe, que era o filho mais velho, forte, guerreiro, falou, pronto, chegou a vez do meu filho. E Deus fala para Samuel, o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. Não é esse. Passa o segundo, não é esse. Passa o terceiro, não é esse. Davi era o 8º filho de Jessé. Esse acreditava no papo aí de que tinha que ter muito filho. Outros tempos. Só que Davi era um menino franzino. A Bíblia diz que ele era bonito, de boa aparência, mas ele era fraco, ele era pequeno. Só que ele era corajoso. E ali naquele lugar improvável, daquele jeito improvável, um pastor de ovelhas, Deus escolhe aquele menino e fala, você vai ser o futuro rei de Israel. Agora veja o que está acontecendo com Davi. Davi recebe a promessa. Pouco tempo depois, tem um gigante filisteu atormentando Israel, e ninguém tem coragem de lutar com esse gigante. Davi fala, eu já lutei com um leão e eu já lutei com um urso. Olha, o menino, protegendo as ovelhas do pai. O pai fala, vai levar, dizem que Davi era mineiro, né? Porque ele fala, vai levar queijo para os seus irmãos. É verdade, está lá na Bíblia, pode ver. Vai levar queijo para os seus irmãos. Davi vai levar queijo na guerra para os irmãos. Quando ele chega lá, ele fala, vocês vão ficar ouvindo esse gigante aí, eu vou lá e vou matar esse... E Davi vai lá e mata o gigante. E aí pensa a cabeça desse menino, ele fala, caramba, eu estava lá atrás das ovelhas do meu pai, agora pouco tempo depois já estou aqui na corte do rei, agora o rei me conhece, agora eu sou... a promessa está se cumprindo. Só que Deus olha lá e fala assim, meu filho, você tem muito caminho para percorrer. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, sempre tem um espaço. Que Deus, quando faz a promessa, Ele olha quem Ele quer que a gente seja, mas a gente não é essa pessoa ainda. Ele fala, você precisa se tornar essa pessoa. Davi era um menino. E Deus fala, eu vou te tornar um homem segundo o meu coração. Só que para isso, Davi passa a ser perseguido por Saul durante 15 a 20 anos. Aqui está o começo dessa história. Saul começa a se perturbar porque as mulheres começam a cantar, Saul mata os seus milhares, Davi mata os seus 10 milhares. E Saul vai se perturbando, aquilo vai tomando o coração dele, ele começa a sentir uma inveja, a inveja vai corroendo ele por dentro. Ele não aguenta mais ver Davi, não aguenta mais falar de Davi. Aí ele pensa, vou fingir que eu vou dar minha filha, o cara vai lá lutar, morre, estou resolvido. O cara não quer, é humilde, não tem pretensão. A gente falaria, nossa, não tem ambição, esse menino não vai crescer na vida, vai ser nada na vida. Aí ele descobre que a segunda filha, a filha mais nova, é apaixonada em Davi. Se fosse um pai normal,
invejoso, mas normal, falaria, meu Deus, agora minha filha vai ser um Romeu e Julieta, você não vai casar com esse menino. O pai doente, endemoniado, pensa o seguinte, eu vou dar ela para ele, mas na verdade eu quero que ele morra. Pensa um pai que não se preocupa com a saúde emocional da filha. Em nenhum momento ele pensou na filha. Em nenhum momento ele pensou, caramba, eu vou envolver minha filha nessa trama. É minha filha. Ele não pensa, ele usa a filha como se fosse um produto, como se fosse um bicho. Coloca lá, tira lá, põe, coloca, vende, faz. E ele pede para Davi, Davi aqui não sabia da meta, fechou a meta, dobrou a meta, traz 100 prepúcios. Davi vai lá, como diria a pensadora contemporânea, né? Dobrou a meta, ele traz 200 homens que ele e os seus homens mataram. Aí Saul fica sem ter o que falar. Mical pensa, caramba, vou casar com o amor da minha vida. E casa com Davi. Só que o que acontece? Eu vou tentar resumir, porque a história é muito longa. Eu indico, se vocês quiserem, o livro de 1 Samuel e 2 Samuel é um livro delicioso de ler. As histórias são pesadas, mas assim, a leitura, você não consegue parar. Porque é uma história de suspense melhor que qualquer autor escreveu. Davi casa com Mical. Só que tem uma coisa, Mical não parece ser uma mulher temente a Deus. O seu irmão Jonatas era um homem temente a Deus. Lembra que Jonatas, filho, olha a trama mais complicada, né? Saul odiava Davi. Uma filha, ele tentou dar, não deu certo. O filho, que seria o rei, se torna profundo amigo de Davi, ao ponto de dizer, você vai ser o rei e eu não vou ser. Aí Saul fala, o que está acontecendo, meu Deus? Agora meu filho está entregando o reinado para o outro lá. E a filha se apaixona por ele e casa com ele. Só que Mical parecia não ser uma pessoa temente a Deus. Por quê? Veja o que acontece. Pouco tempo depois, Saul vai tentando um monte de tramóia para matar Davi. Chega uma hora que ele fala, manda cercar a casa dele e matem ele lá. Mical fica sabendo que isso vai acontecer. O que ela faz? Ela fala para Davi, foge. Ela faz Davi fugir por uma janela. E ela coloca dentro da cama, ela coloca na cama um ídolo. Aí você pergunta, de onde ela tirou esse ídolo? Porque era um ídolo, não era imagem de santo desse tamanho, era ídolo desse tamanho assim, ó, do tamanho de gente. Ela coloca lã de carneiro no ídolo, afofa a cama e fala para os caras, Davi está dormindo. Eu acho essa história muito engraçada, porque os guerreiros que vão matar o cara, você está dormindo, acordado, você vai matar o cara, não tem problema. Eles falam, então a gente volta depois. Aí eles vão embora. Aí Saul fala assim, não, volta lá e mata ele. Quando eles vão lá, Mical fala, era o ídolo que estava aqui. E aí Saul fala, o que aconteceu? Então, primeiro, a pergunta que fica aqui, de onde essa menina tirou esse ídolo? Sinal que ela tinha o ídolo em casa. Agora, como é que Davi, um homem temente a Deus, convive em casa com o ídolo? Aqui alguns comentaristas já começam a dizer, provavelmente o relacionamento dele já não era bom. Porque Davi, um homem temente a Deus, passando uma pressão tremenda, lutando pela vida, a mulher idólatra. Não compartilhando da fé, o famoso jugo desigual. Ele fala do Senhor, ela não entende o que ele está falando. Ele fala, Deus vai me livrar, ela não sabe o que é aquilo. Aí o pai fala para ela, por que Davi fugiu? Ela fala o seguinte, até aqui você está assim, nossa, Mical está, Aí ela fala, Davi me obrigou a fazer ele fugir, senão ele ia me matar. Davi nunca prometeu, nunca fez isso. Mical mente para o pai. Ela mente para o pai porque ela não quer ficar mal com o pai. Então ela ficou bem com o marido fugiu, e ela mentiu para o pai. Só que provavelmente Davi ficou sabendo dessa história. Porque o que acontece? A partir dali, Davi vai passar a viver 15 anos nos desertos, fugindo de Saul. Ele não tem casa, ele mora dentro das cavernas. A vida de Davi vira um inferno, porque ele não consegue ter tranquilidade, ele não consegue se parar em lugar nenhum. Ele precisa ficar fugindo. A partir dali ele começa a ter um grupo de pessoas, uns homens valentes que o acompanham, e Saul fica perseguindo. O que acontece? Mical fica na casa de Saul. Davi não a leva junto. Aqui já tem uma coisa errada. O cara acabou de casar, casou, e não leva a mulher junto. Então algum problema já tinha. Ou Davi ficou sabendo que Mical mentiu e isso azedou o relacionamento. Ou ele ficou, olha, essa mulher é idólatra, não está rolando, não está acontecendo.
O fato é que aquele amor inicial logo já se esfria. Meus irmãos, há situações de casais que precisam ficar temporariamente afastados um do outro. E não é fácil. É muito difícil. Agora, um casamento que a pessoa vive longe da outra, alguma coisa está estranha. Porque casais foram feitos para andar juntos, caminhar juntos, dividirem a vida, compartilharem a vida. Há situações e situações, há momentos e momentos, mas, na regra geral, a ideia é que um casal, pelo menos, tente tudo o possível para ficar junto. Faça de tudo para ficar junto. Davi não faz nenhum esforço para ficar com Mical. Aí aquele amor daquela menina começa a ruir, a gente consegue imaginar. O que acontece? O pai, possesso, dá ela para outro marido, chamado Paltiel. Em algumas versões, Paute, em algumas outras versões, Paltiel. E ela casa com outro homem. Davi, por sua vez, também casa com outras mulheres. Entre elas, a famosa história de Abigail, a viúva, mulher de Nabal, que era um homem mau. Depois a gente conta essa história. Essa história é muito interessante também. Davi vai casando com outras mulheres. Só que o que acontece? 15, 20 anos depois, Davi é ungido rei de Judá e Benjamim, e depois ele é ungido rei de todo Israel. Só que para ser ungido das 10 tribos do norte, ele precisa fazer uma aliança. Quem está lá no trono é Isbosete, descendente de Saul. E aí ele começa a negociar com Isbosete como é que vai ser a coisa. E aí ele fala para Isbosete, então faz o seguinte, me devolve Mical, que eu quero Mical de volta. Aí você fala, nossa, agora vai tudo em nome do amor. Vai ser aquele reencontro, aquela coisa linda, maravilhosa. Não tem nada a ver com amor. Davi quer um poder político sobre aquela mulher. Ele quer falar, eu domino sobre a casa de Saul. Então ele fala, eu sou casado com a filha de Saul, a dinastia de Saul é minha. Ele manda ela vir, e olha que a Bíblia conta alguns detalhes muito interessantes. O marido atual dela, o tal do Paltiel, fica tão desolado, que a Bíblia fala que ele vem atrás da caravana chorando. Desolado que estão levando ela embora. Agora pensa a cabeça dessa menina. Ela casa com o amor da vida dela, não dá certo, ela mente, o pai, imagina, aqui fica uma outra lição para nós, né? Casamento que tem muita pressão, olha, que pai e mãe não gostam, se envolve, tem gente da família, causa intriga, faz coisa, é mais comum do que a gente imagina, é complicado, porque o casamento só em si já é difícil, com intromissão de terceiros e quartos, meu amigo, é tarefa difícil. Aquele casamento imagina, eles não namoraram, não noivaram, não casaram, ali naquela época, casar era começar uma vida a dois ali na hora. Eles não se conheciam. Eles não sabiam como é que um escova o dente, como é que o outro dorme, como é que é o cabelo, como é que faz. Não sabia nada. E, de repente, o pai dela tentando matar o cara. Quer dizer, aquilo ali foi envenenando o relacionamento. Quantos relacionamentos a gente conhece que terminam não por falta de amor, mas porque outras pessoas se envolvem e começam a envenenar o relacionamento? Fica a lição para nós, né? O casal precisa proteger a casa. Não pode abrir para opiniões de terceiros e quartos, influência de terceiros. O problema é que hoje muitos casais, por exemplo, aceitam a ajuda financeira do sogro, da sogra, de fulano, aí o cara fala, mas eu estou pagando tuas contas, eu vou dar o palpite. Vai fazer do meu jeito. São pessoas que casam, mas não saem da casa dos pais. Casam, mas não tem uma vida própria. Casam, mas a casa dos pais vem junto. Sabe a pessoa que casa e mora no prédio do lado, aí a sogra está toda hora dentro de casa, fala, meu amigo, não dá. Preciso morar um pouquinho mais longe. Mora perto, mas não tão perto. Tem aquela famosa sabedoria popular, né? Tem que morar perto o suficiente para não precisar dormir na tua casa, mas morar longe o suficiente para não vir toda hora. É a medida. É a medida. O casamento de Davi e Mical foi sofrendo esse monte de baga. Aí Davi manda trazer a menina de volta. Uma mulher. O marido vem chorando. O que você pressupõe? Que eles eram felizes. Aí ela fala, eu já era infeliz, voltei a ser feliz, agora o infeliz me manda tirar da minha casa feliz. Como é que essa mulher vai para a casa do rei? Ela vai amargurada. Ela vai mordida. E Davi coloca ela dentro do palácio e esquece ela lá. Ele tem um monte de coisa acontecendo.
um monte de outras mulheres. Ele esquece Mical, ele só queria um prêmio, ele só queria aquilo ali. De novo, pessoas não são prêmios, pessoas não são produtos, pessoas não são coisas. E aí, a coisa vai chegando num ponto, que aí o que acontece? Davi invade Jerusalém, conquista Jerusalém, e transforma Jerusalém na capital do império dele. Só que Davi tinha uma mente muito brilhante, ele pensa, não basta ser uma capital política, precisa ser, porque em Israel, política está envolvido com religião. Ele fala, tem que ser a capital religiosa. O que ele faz? Eu vou construir um templo aqui em Jerusalém. Manda trazer a arca. Tudo bem que os salmos depois mostram que Deus também escolheu Jerusalém. Então você fica, foi Deus que escolheu Jerusalém ou foi Davi? Foi as duas coisas. Aí Davi manda trazer a arca da aliança. A primeira vez ele faz errado, ele coloca num carro de boi, os bois tropeçam, a arca tropeça, Uzá vai colocar a mão, essa é uma outra história muito longa, morre. Ele manda devolver a arca, espera mais um tempo, depois ele traz a arca no ombro dos levitas, a cada 6 passos eles paravam, no 7º dançava, sacrificava novilhos e tudo. E Davi entra em Jerusalém numa comitiva, dançando efusivamente na frente da arca. E aí, Mical olha da janela e a Bíblia diz que ela despreza Davi. Olha a janela na vida desse casal, hein? Ele desce por uma janela e nunca mais ficam juntos. Aí depois ela da janela vê o marido lá dançando e ela fala para ele, que papelão fez o rei de Israel? O Senhor é o rei e fica dançando que nem um qualquer no meio daquele povo. Ela não entendeu o que estava acontecendo. Ela não entendeu a alegria de Davi pela glória do Senhor, pela presença do Senhor, ela não entendeu nada. Só que aí muita gente fala, Davi é o exemplo de adorador, Mical é o exemplo de como não adorar a Deus. É o exemplo de uma pessoa julgadora, é o exemplo... A gente sempre ouviu coisas negativas de Mical nesse ponto. Quem já ouviu coisas negativas sobre Mical nessa... Davi é o exemplo, Mical fez tudo errado. Aí, depois de toda essa história, eu comecei a pensar, falei o seguinte, peraí, olha o que essa mulher passou. Como que a gente quer que ela olhe e fale, ai, que lindo Davi dançando diante da arca. Olha o que o cara fez com ela. Primeiro, no tempo que eles poderiam ter convivido, pelo jeito Davi não discipulou ela, não converteu a vida dela, não pregou para ela, não ensinou a ela o que é a arca, o que é a presença do Senhor, o que é render a vida ao Senhor. Ela não tinha isso no coração. Ela não entendeu nada. Ela era uma mulher amargurada, uma mulher ferida, uma mulher usada pelo pai, uma mulher usada pelo marido, uma mulher jogada de lá para cá, que nem bicho. Ela era uma mulher que começou a viver um sonho de um casamento apaixonado e terminou num pesadelo. Aí a Bíblia diz que ela termina a história dela dizendo, depois desse episódio, que Davi nunca mais teve relações sexuais com ela e que ela nunca teve filhos. Alguns interpretam dizendo o seguinte, Deus amaldiçoou Mical e ela não pôde gerar filhos. Eu confesso que eu não interpreto assim. Eu interpreto o seguinte, ela não teve filhos porque Davi não a procurou mais. Como é que ela vai ter filhos se Davi não procurou mais? O fato é que aquele amor secou e morreu. Aquele amor de conto de... Imagina, a princesa, né, casamento real, né? O genro do rei, a filha do rei, a coisa acontecendo, terminou num desastre. Terminou num desastre. Então a história é bem longa, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar. Deixa eu só ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Agora, vamos ver o casamento de Davi, rapidamente, o casamento de Davi com Batseba. Que é o casamento ao contrário. Pode passar aí para mim o slide, por favor. Que é o casamento que começa manchado, mas ele termina bem. Olha que interessante. A gente sabe a história de Davi com Batseba, a maioria de nós sabe a história. Batseba era uma mulher casada, bonita, muito bonita, que morava em Jerusalém. O marido dela era um dos homens de confiança de Davi. Davi estava passeando pelo palácio, olha para baixo, viu na janela ela e falou, é essa mulher que eu quero. E ele manda buscá-la. E aí eles têm relações.
uma relação adúltera, porque ela era casada e Davi era casado e não era casado com ela. Aí você fala, dois safadinhos. Batseba não tinha escolha. Uma mulher naquele tempo, o rei falou, eu te quero, ela não tem o que fazer. Ela simplesmente vai. Acabei de contar que a outra estava casada com o outro lá, arrancaram ela dentro de casa e levaram embora. Porque é importante, o rei, a palavra do rei é ordem. Quem foi Batseba? Eu quero falar uma coisa interessante. Batseba foi filha de um homem chamado Eliã, que também é chamado de Amiel, em outro texto, 1 Crônicas 3:5. E ambos os nomes têm o mesmo significado. Lembra que no mundo antigo, nome significa a essência da pessoa, a história da pessoa. Eliã significa, Deus é meu parente. Querendo dizer que é uma pessoa temente a Deus. Ou então, outra interpretação, eu sou parte da família de Deus. Aí, em 2 Samuel 23, há uma lista dos valentes de Davi, que eram homens que se destacavam pela sua força, sua coragem. Era um exército, como é que a gente chama isso hoje? Uma tropa de elite. Era os snipers, eram os caras assim, os feras do exército, eram esses caras. Entre eles é citado Eliã, que era pai de Batseba. Olha que interessante. O homem era parceiro de Davi. Então, o pai de Batseba tinha um nome que significa Deus é meu parente, é um dos soldados mais valentes de Davi. A gente pode pressupor que ela foi criada numa família, Batseba foi criada numa família temente a Deus. O homem, para andar com Davi, ele era um homem temente a Deus. Não bastasse isso. Ela se casou com Urias. O pai escolhia com quem a filha ia casar. Para Urias, que não era judeu, não era hebreu, ele era gentio. Ele era eteu. Para ele ganhar a filha do homem, provavelmente ele já tinha se convertido ao judaísmo, chamado prosélito. Era um homem temente a Deus. E a gente descobre que ele era, porque quando Davi faz a armação toda, esse homem era temente a Deus. Então Batseba casa com um homem temente a Deus também. Não acabou aí. Urias é um nome hebraico traduzido como chama de Yahvé. E Yahvé é minha luz. Sabe o que é a ironia toda da história? Que Davi pode ter mandado matar um homem que ele converteu para o Senhor. Esse homem começou a conviver com Davi, de repente falou assim, olha, eu quero servir ao Deus de Israel. Porque vocês lembram da história, depois que o adultério é cometido, Batseba engravida. Davi fica desesperado, o que ele faz? Manda trazer o cara lá da guerra, para chegar em casa e ter relações com a mulher e falar, o filho é teu. Quando ele vem da guerra, o que ele faz? Ele dorme para fora. Aí Davi fala, o que esse homem está fazendo para fora? Ele fala, eu não sou digno, se os meus colegas estão lutando, eu não vou dormir na minha casa. Aí Davi fala, puxa, esse cara tem caráter. Que difícil. Aí o que Davi faz? Manda ele para a guerra. Na frente de batalha, e fala, deixa ele lá. E ele é morto. Olha como Davi faz. Davi faz o que Saul tinha feito com ele. O que Saul tentou fazer com ele. Terminando a história de Batseba, o seu avô era um homem chamado Aitofel. E ele era conselheiro próximo do rei Davi. Depois, no final da vida, ele trai Davi, porque ele passa para o lado de Absalão, filho de Davi que trai Davi. Eu falei para vocês que novela mexicana, você perde. Só que Aitofel era um homem temente a Deus. Olha o que a Bíblia diz desse cara. 2 Samuel 16, 23. Naquela época, receber o conselho de Aitofel era como ouvir a palavra do próprio Deus. Tanto que ambos, Davi e Absalão, consideravam todos os conselhos de Aitofel. Esse era o avô de Batseba. Um homem que, quando ele falava, era o próprio Deus falando. De tão sábio que ele era. Aí eu te pergunto, você acha que Batseba era uma mulher sem caráter? Você acha que Batseba era uma mulher que não temia a Deus? Você acha que Batseba era uma mulher qualquer da vida? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Davi a seduziu. Davi manipulou a situação. Ele era o rei, ele só foi lá e pum, pegou, escolheu. Ela foi levada que nem bicho. Tanto que quando Natã, o profeta, vai até Davi e diz, você tentou fazer escondido, mas eu sei o que aconteceu. Lembra da história que Natã conta para Davi? Havia um homem que só tinha uma ovelhinha,
E aí o rei vai lá e tira essa única ovelhinha desse homem. E aí Davi fala, tem que matar esse homem. E aí o Natan fala para ele, você é esse homem. Você é o cara que roubou a única ovelhinha que um cara tinha. Você tinha qualquer ovelha do pasto, mas você quis a única daquele homem. Natan nunca fala, Batseba também vai sofrer as consequências. Batseba também foi sem vergonha. Ele não fala nada, ele só fala para Davi. O juízo é para Davi. Porque o errado da história foi Davi. Batseba foi uma mulher vendida na situação. Mas o que acontece? Ela fica viúva, grávida, Davi vai lá e casa com ela. E aí, meus irmãos, é interessante porque esse casamento, que começa com abuso, manipulação, mentira, na convivência santa do lar, Batseba vai ganhando o coração de Davi. A mulher sábia, a mulher que honra a Deus, a mulher, ao contrário de Mical, ela começa a ganhar a simpatia de Davi, ela começa a se destacar entre as esposas de Davi. Aquele casamento, semana que vem é Dia das Mães, né? Aliás, já fica o convite, a gente vai fazer uma homenagem, enfim. Eu vou falar sobre Batseba como mãe. Mãe de Salomão, o rei mais sábio da história. A minha mãe tudo falava assim, né? Menino, pentei o cabelo, senão vão falar que você não tem mãe. Arruma essa roupa, vão falar que você não tem mãe. Meu pai, coitado, não era tudo, você não vai ter mãe. Ó, mas você vai sujo assim, vão falar que a tua mãe não sei o que lá. Era assim ou não era, Rebeca? Tudo era isso. Escova o dente, vão falar, nossa, você não tem mãe, você deixa com hálito. Tudo a minha mãe fala, você não tem mãe. Quando a gente olha para um homem bem criado, a gente sabe que tem uma mãe por trás que ficou ali, ó, ralando. Quando a gente olha Salomão, você fala, caramba, a mãe desse cara deve ter sido uma mulher sábia. A gente vai falar de semana que vem. O fato é que um casamento que começa com desgraça, que começa com assédio, que começa com praticamente um estupro, que começa com vergonha, uma gravidez indesejada, um casal que não era casado, Deus coloca a mão, porque Davi se arrepende muito. Vocês lembram do que acontece, né? Ela engravida, o profeta fala, eu estou sabendo dessa história, o seu filho vai morrer. Davi, o menino nasce, a gente não sabe nem o nome, a Bíblia não dá nome para ele. Davi, e o menino fica doente do nada, 7 dias depois de nascer. E Davi vai para o quarto e começa a urrar e clamar a Deus. E ele está clamando, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E o menino morre. Quando o menino morre, Davi se levanta e nunca mais chora. Porque ele entendeu que Deus havia dado a sentença. Só que ele vai consolar Batseba. E Davi se arrepende. Vocês já leram o Salmo 51? O arrependimento de Davi. Como ele se chora diante do Senhor, como ele se quebranta diante do Senhor. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Aí esse homem quebrantado, arrependido, procura Batseba. E ali eles têm relações e ela engravida de novo e ela engravida de Salomão. Meus irmãos, um casamento que começou na desgraça, gera o descendente pelo qual a linhagem de Jesus passaria. Um casamento que começou com vergonha, de repente se torna uma família abençoada. Talvez tenha sido o casamento mais feliz de Davi, tenha sido o casamento com Batseba. O filho que talvez mais tenha honrado Davi, talvez tenha sido Salomão. Eu não sei quais são as nossas histórias, mas eu sei que da vergonha da nossa família, Deus pode trazer redenção. Deus pode trazer cura. Deus pode trazer salvação. Tem casais que começam tudo torto, famílias que começam tudo errado, mas a graça de Deus se manifesta e a história dessas famílias é marcada pela graça do Senhor. Às vezes a gente fala, minha família não tem jeito, só Deus. A família da minha mãe, às vezes é tão complicada, que a gente brinca, eu falo que não é família, é quadrilha. Eu falo para a Rebeca, a gente tem uma brincadeira entre a gente, quando são os primos mais complicados, eu falo, o teu primo, ela fala, o meu primo, não é meu primo, é dela só. Esse eu não quero para minha família. Meus irmãos, até numa família que é quadrilha, a família dos irmãos metralha, vovô metralha, vovó metralha, tudo bandido, Deus pode fazer e transformar. Se houver arrependimento, se houver perdão, se houver transformação, Deus pode mudar a história das nossas famílias. Eu queria que você fechasse os seus olhos e eu vou caminhar para o final.
Eu escrevi aqui 5 conselhos para casais baseados na história dos 2 casamentos de Davi que a gente falou aqui. Primeiro é que num casamento a gente precisa de humildade e arrependimento. Independente dos erros do passado, meus irmãos, é crucial manter a humildade e buscar arrependimento sincero. Davi, apesar de tantas falhas, ele sempre se arrependeu verdadeiramente diante do Senhor. Segunda coisa, comunicação transparente. A falta de comunicação vai levando a ressentimento, mal-entendidos, coisas que vão ficando guardadas. Talvez se Davi e Mical tivessem conversado antes, eles tivessem se entendido. Priorizar a comunicação pode ajudar a evitar conflitos e fortalecer o relacionamento. Terceira coisa, respeito mútuo. O respeito mútuo é essencial para um casamento saudável. Davi e Mical enfrentaram problemas quando o respeito entre eles foi comprometido. Eu preciso valorizar, eu preciso respeitar o meu cônjuge. Eu preciso ver que, no caso de uma família, o marido tem uma responsabilidade primeira, maior, no cuidado espiritual da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa. Eu preciso investir na maturidade espiritual do meu cônjuge. Eu preciso caminhar junto com o cônjuge. Num casamento sem Deus, as pessoas são tratadas como produtos. O quarto conselho. Um casamento saudável, que às vezes começa mal, precisa de perdão e reconciliação. O perdão e a reconciliação são fundamentais para superar conflitos e traumas do passado. O casamento de Davi com Batseba é um exemplo de como o perdão pode transformar um relacionamento marcado pelo pecado em algo marcado pela redenção. Eu até escrevi uma frase aqui: não são os nossos começos que determinarão como nós terminaremos. Eu não sei como vocês começaram, eu não sei como a gente, mas eu sei que a gente pode terminar bem. E a última coisa, a gente precisa num casamento saudável de fé e confiança. Davi e Batseba encontraram esperança na sua fé do Senhor, no meio do luto, no meio da dor, no meio da vergonha. Eles encontraram fé e se uniram na sua fé e reconstruíram a sua família. Só o amor não basta para manter um casamento. Essa é uma dura verdade que a gente descobre. Cultivar uma fé compartilhada pode fortalecer a união do casal. É preciso haver amor, temor, obediência a Deus, porque as circunstâncias da vida são muito difíceis.